Oi, gente, meu nome é Samantha, eu sou as mãos por trás da Brisa Crochê. Então, hoje nós vamos estar fazendo essa pala linda em crochê e eu fiz é uma opção, né, gente? Colocar a saia do vestido em tecido tricoline. Mas essa pala, ela pode ser usada dessa maneira como eu fiz, ou você pode continuar, né, com o crochê e fazer na altura que você quiser. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabela com os tamanhos, tudo certinho. E vamos para os materiais que nós vamos usar nessa aula hoje. Então, para produzir a pala, eu usei o fio Charme. A cor dele é 33-34 Tulipa. Vou usar agulha de 2,5, fita métrica, botões, agulha de tapeceiro, tesoura e fita. Essa fita, ela é de gorgurão, ela é de 9 milímetros. Então é isso, gente. Vamos para o vídeo? Então, aqui nós vamos começar tecendo 75 correntes. Essa primeira eu não conto, né? Então, vamos fazer. Então, aqui, eu fiz as minhas 75 correntinhas. Eu vou contar 3 pontos. 1, 2, 3. E no quarto, eu vou vir e vou fazer um ponto alto. Depois, outro ponto alto. E assim, nessa primeira carreira de pontos altos, eu vou fazer 12 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12. Então, aqui eu fiz a primeira parte dos pontos altos, certo? Eu vou fazer 2 correntes e vou vir no próximo ponto e vou fazer ponto alto. Aqui, eu vou fazer mais 12 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus pontos aqui e já volto com vocês. Então, aqui nessa segunda, né, parte, eu fiz mais 12 pontos altos e eu vou separar eles com 2 correntes. Vou laçar o meu fio e vou vir na próxima correntinha e vou fazer ponto alto. Aqui, nesse próximo conjunto de pontos altos, eu vou fazer 24 pontos altos. Então, aqui eu fiz 24 pontos altos. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vou fazer 2 correntes de separação, vou laçar o meu fio
e vou vir na próxima corrente e vou fazer um ponto alto. Aqui, nesse próximo bloco, né, de pontos altos, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer 12 pontos altos separados por 2 correntes e vou finalizar com 12 pontos altos. Então, quando eu terminar, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, aqui, nessa primeira carreira, nosso trabalho vai ficar assim. 12 pontos altos, separados por 2 correntes, mais 12 pontos altos, separado por 2 correntes, 24 pontos altos, separados por 2 correntes, 12 pontos altos, separados por 2 correntes e mais 12 pontos altos até o final da carreira de correntinhas. E assim, eu vou continuar meu trabalho. Eu vou fazer 2 pontos aqui, vou laçar minha linha, vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou vir no próximo. Aqui nessa segunda carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto alto até eu chegar no intervalo de 2 correntes. Aí, ali, a gente vai fazer os nossos aumentos, né? Que é o que vai dar o caimento para essa pala, para ela ficar bem direitinha. Aqui, eu fiz o meu último ponto alto desse grupo de 12 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, passando por baixo, né? Vou fazer 2 correntes e mais 2 pontos altos. Ficando assim. Então, o meu trabalho, ele vai ser essa repetição sempre. Aqui eu vou fazer mais 12 pontos altos, aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos separados por 2 correntes, mais 2 pontos altos, 24 pontos altos. Quando chegar aqui nesse intervalo, eu vou fazer 2 pontos altos dentro, né, desse intervalo, separado por 2 correntes, e mais 2 pontos altos, vou fazer 12 pontos altos, e aqui a mesma coisa que nos outros espaços. Então, eu vou fazer esses 12 pontos e já venho com vocês para nós fazer mais esse aumento aqui, para ficar certinho. Então, aqui, né, nessa meu segundo grupo, né, de 12 pontos, eu fiz 2, teci 12 pontos altos, um em cima do outro, né, para cada ponto de base, eu teci mais um ponto alto, certo? Então, na verdade, aqui, eu vou ter 2 pontos, os 12, e aqui dentro mais um aumento de 2 pontos, certo?
fiz 2 pontos, vou fazer 2 correntinhas, vou voltar nesse espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio e vou vir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até o final desse grupo de 24 pontos. E essa vai ser a repetição, por toda a pala, vai ser essa repetição. Então, aqui, né, vai ficar assim, ó, o nosso trabalho. Sempre ponto alto em cima de ponto alto, né? E dentro dos espacinhos, eu vou fazer 2 pontos altos, separados por 2 correntes e mais 2 pontos altos. E vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no próximo espacinho, fazendo 2 pontos altos separados por 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, dentro desses espaços, eu vou ficar sempre com 4 pontos altos, separados por 2 correntes, certo? E assim, eu vou fazer 10 carreiras. Aqui eu já fiz 2, né? Vou fazer mais 8 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, com os aumentos dentro dos espaços. Então, eu vou fazer mais 8 carreiras e volto com vocês para nós dar continuidade no nosso trabalho. Então, voltando aqui, né? Eu já fiz as minhas 10 carreiras, né? Sempre ponto alto em cima de ponto alto. E nos espacinhos, fazendo 2 pontos altos com 2 correntes de separação, mais 2 pontos altos. Assim, eu fiz por 10 carreiras. Agora, nós vamos fazer a separação das mangas. Eu venho aqui na minha 11ª carreira, subo 2 correntes, viro meu trabalho, venho aqui e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar lá naquela alça que é os aumentos. Daí lá, dessa vez, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, aqui eu cheguei no meu primeiro espaço, né, de aumentos. Eu vou fazer um ponto alto aqui, terminando essa primeira carreira, né, que eu vim da parte de trás, na 11ª carreira, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui nesse espaço, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos. Mas vai ser sem nenhuma corrente de separação. Vou laçar a minha linha, vou vir aqui no próximo intervalo, né? No próximo aumento, e vou fazer também 4 pontos altos. Assim, eu separo, né, a minha cava para dar continuidade no nosso trabalho. Então, aqui eu vou ficar com 4 pontos altos também no mesmo espaço, fechando dessa maneira. E vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar aqui nesse espaço. Daí, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer 4 pontos altos dentro do mesmo espaço, vou laçar o meu fio e vou vir direto aqui nesse outro espaço, fazendo 4 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, eu vou fazer essa minha carreira
da frente e já volto com você. Então, aqui, como eu fiz deste lado, eu repito, né, a mesma coisa, faço 4 pontos altos dentro deste espaço, venho sem nenhum ponto de separação dentro desse próximo espaço e vou fazer mais 4 pontos altos. E vou continuar fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da base, até eu chegar aqui no final. Daí eu volto com vocês. Então, eu cheguei até o final, né, do meu trabalho aqui nessa última carreira, né, que a gente fechou a manguinha da pala. Agora eu vou fazer a união, né, dessa parte de trás, tá? Eu fiz o fechamento da minha pala. Depois do fechamento, nessa parte de baixo, eu subi 3 correntinhas e continuei fazendo ponto alto sobre ponto alto em toda a volta do meu trabalho, né? Até chegar aqui na emenda. Aqui nós vamos fazer um acabamento agora, que nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir no próximo argolinha e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. Faço outro ponto alto. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base, venho no segundo e vou fazer 2 pontos altos. Assim, eu vou fazer por toda a volta do meu trabalho. E depois ainda vou fazer mais uma carreira de pontos altos, sem separações. Então, aqui eu terminei mais uma carreira, né? Que eu subi 3 pontos altos, fiz um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntes, pulei um ponto de base, fiz mais 2 pontos altos separados por 2 correntes, pulei um ponto de base, fiz mais 2 pontos altos, e assim eu fiz por toda a carreira. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos sem separação, né? Só ponto sobre ponto. Aí, eu subo aqui, eu subi 2 pontos de altura, fiz um ponto alto. Dentro desses espaços de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima dos pontos altos, eu vou fazer pontos altos também. E assim eu faço por toda a minha carreira. Essa vai ser a última carreira da parte de baixo. Aí, nós vamos estar finalizando a nossa pala nessa parte, né? Ainda vamos fazer as mangas. E depois colocar a saia. Então, vai ficar assim.
2 pontos altos dentro dos espaços, ponto em cima de ponto, 2 pontos nos espaços, ponto em cima de ponto. E quando eu terminar, eu volto com vocês. Aqui eu tô chegando no final dessa minha última carreira, né? Da parte de baixo da pala. Nós já vamos arrematar essa parte. E vamos dar início às manguinhas. Então, aqui eu cheguei até o final. Aqui eu corto meu fio. E vou ajustando. Assim, pra ficar bem perfeitinho, ó. Aí depois eu escondo esse fio aqui e termino o arremate. Eu gosto de dar um nozinho, né, pra não soltar. Mas vou fazer assim, só pra vocês verem como fica. Fica bem bonitinho. Então, aqui, essa parte da pala tá pronta, né? Aqui a parte da frente. Ela ficou medindo 32 centímetros o final dela. E de altura, ela ficou com 15 centímetros. Então, agora, nós vamos começar a confeccionar as manguinhas dessa pala. Eu já volto com vocês. Então, a gente voltou aqui, eu já adiantei uma das manguinhas, né? Já fiz aqui. Agora, nós vamos fazer deste lado. Você vai vir aqui, ó, bem na emenda da parte que vai ficar debaixo do braço e vai começar fazendo um ponto alto falso. Eu vou pegar a minha agulha, vou laçar o meu fio, vou passar por baixo e vou segurar dessa maneira. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto do meio e vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim. Aqui eu faço 2 pontos altos. Separo com uma corrente, venho no mesmo espaço e faço outro ponto alto e mais um ponto alto, formando assim um leque. Sem corrente nenhuma, eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto da pala e vou fazer 2 pontos altos separados por uma correntinha.
Vai ficar dessa forma. Laço meu fio, conto 2 pontos de base, venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo ponto de base, uma corrente e mais 2 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a volta, até chegar aqui e fechar. Então, quando eu vou tecer, né, até o final, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui eu cheguei no final, né, dessa primeira carreira da manguinha. E eu vou fechar ela aqui, nesse primeiro ponto, que eu fiz o ponto alto falso. Vou vir aqui nesse nozinho dele e vou fazer um baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o centro do leque. Dessa forma. E aqui eu vou subir aqui eu vou subir 3 correntinhas. Fazendo 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. Vai ficar dessa forma. Sem nenhuma corrente de intervalo, né, de separação, eu venho aqui no meio do próximo leque e faço um ponto alto. Outro ponto alto. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Ficando dessa forma. E assim eu vou fazer leque sobre leque por 3 carreiras. Pra ficar igual a essa outra manguinha que a gente já fez. Aqui eu fiz 3 carreiras. 1, 2, 3. E nós vamos fazer 3 carreiras deste lado também. Assim que eu vou fazer as minhas carreiras, e assim que eu chegar no final, eu volto com vocês, mostrando como eu arremato. E já vamos dar início ao acabamento e na colocação dos botões, aqui na parte de trás. Então, aqui eu tô no final da segunda carreira, né, de leque na manguinha. Aqui eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço pra subir a última carreira, né. Eu vou entrar aqui, ó, na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o centro do leque, com pontos baixíssimos, até ficar dessa forma. E vou subir 2 correntes bem frouxinhas, e já venho fazendo outro ponto alto. Uma corrente de intervalo e mais 2 pontos altos. Então, eu faço mais essa carreira e já venho com vocês para nós arrematar aqui no final e dar continuidade. Então, eu cheguei na última carreira de leques, né, da manguinha. Aí, aqui, eu vou cortar o meu fio.
e venho aqui nessa segunda correntinha e arremato ele. E aqui eu passo pra dentro e vou ajustando pra ficar direitinho. Aqui eu passo pro outro lado e passo aqui por dentro. Depois eu gosto de dar um nozinho. Se tiver que colocar um pinguinho de cola, mas fica assim, ó. Fica bem bonitinho, perfeito. Então, aqui nós já temos as duas manguinhas da nossa pala, né? Vai ficar dessa forma o meu trabalho. Aqui, então, eu vou fazer o acabamento das costas com pontos baixíssimos. E aqui também a gente vai fazer as casas para os botões. Eu venho aqui nessas correntinhas, né, nesses pontos altos, e laço meu fio. Prendo ele e venho fazendo pontos baixos. Faço uma correntinha pra dar altura e puxo aqui pra ficar bem firme e venho fazendo pontos baixos. Eu faço 2 pontos baixos dentro de cada intervalo de ponto alto dessa borda. Já vou esconder na minha linha e vou fazendo esses pontos baixos. Gente, é meu primeiro vídeo mais longo assim, né, pro YouTube. Eu nunca tinha feito vídeos pro YouTube, só gravava, né, em outras redes sociais, mas nunca uma coisa tão longa assim, né? Então, se eu me atrapalhei, se eu falei alguma coisa, se não ficou bem claro e tudo, eu peço desculpa, mas quero que vocês comentem, né, as dúvidas de vocês. Eu vou estar respondendo assim que eu puder. E vou sempre tentar melhorar, né? Então, é isso. Aqui eu vou cortar porque ficou muito comprido. E aqui eu venho fazendo, então, pontos baixos dentro de cada bordinha, né, de ponto alto, que aqui é um ponto alto, né? Então, dentro de cada bordinha dessas, eu vou fazer um ponto baixo. Na verdade, 2 pontos baixos, né? Vai ficar um acabamento bem bonitinho, bem firme, pra ele não enrugar, né? Porque precisa ter o acabamento, né, gente? Aqui nesse último ponto, eu vou vir fazendo um ponto baixo. Aqui, eu subi pontos baixos até esse último ponto. Fiz um ponto baixo, uma corrente de separação, fiz a vira, né, que já é a parte de cima, e vim no mesmo ponto, no mesmo espaço, e fiz um ponto baixo. Então, aqui na parte da gola, nós vamos continuar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto de base, até nós chegarmos do outro lado. Vai ficar assim, bem delicado, bem bonitinho.
Então, eu vou fazer o meu acabamento e já volto com vocês. Então, aqui eu já fiz todo o acabamento com pontos baixos por toda a bordinha da gola. Desci até aqui e cheguei aqui, ó, nesse primeiro ponto que eu comecei o acabamento. Aí, aqui, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai alinhar o trabalho, né? Aqui, ó, ficou bem direitinho, na altura, tudo certinho. Então, eu vou vir e vou demarcar mais ou menos aonde eu vou querer meus botões. Certo? Eu vou pregar esses botões. E daí, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz as casas dos botões. E eu vou pregar eles aqui, ó, bem na beiradinha, bem pertinho desses pontos baixos, tá? Nós vamos pregar eles bem pertinho, assim, ó. Então, eu vou pregar eles e já volto com vocês para mostrar como que nós vamos fazer as casas dos botões. Então, aqui, eu já preguei os meus botões e eu vou vir fazendo pontos baixos em cima desses pontos baixos que eu fiz anteriormente, né? Que foi aqui, ó, pra fazer o acabamento. Então, eu vindo fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, até eu chegar na altura do primeiro botão. Mais um ponto. Aqui, ó. Eu cheguei na altura do meu primeiro botão. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer 3 correntes. Vamos ver se 3 vai dar. 1, 2, 3 correntes. Vou pular 2 pontinhos e vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. E vou medir o meu botão na casinha, ver se ele vai dar certinho. Por quê? Porque às vezes a gente usa um botão maior, às vezes um menor. Ó, 3 correntes não foi o suficiente. Então, eu tenho que fazer 4 correntes. Vou fazer mais uma. E vou vir nesse terceiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. E vou medir o meu botão na casinha. Porque às vezes a gente usa um botão maior, às vezes um menor, né? Então, a gente tem que fazer para ele ficar bem justo também, para ficar direitinho. Aí, vai ficar assim. Então, para um botão desse tamanho, eu vou fazer 4 correntinhas e pular 2 pontos baixos. Então, aqui, eu vou fazer 4 correntinhas, 2, 3, 4. Vou pular 2 pontos baixos, vou vir no terceiro ponto e vou fazer um ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos até eu chegar na altura do próximo botão.
medindo assim. Aqui foi o primeiro. Aqui já é o segundo. Aí aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes e venho no terceiro ponto baixo e faço um ponto baixo. E aqui vai ficar assim. Fica bem direito, bem bonitinho. Agora eu vou refilar todos esses, fazer nozinhos e cortar, esconder esses fios. Esse é o resultado da minha pala. Olha como fica perfeito. Ficou muito bonito. Eu fiz um lacinho de crochê que eu vou aplicar aqui. Depois vou costurar. Essa fita, eu passei ela, dei uns pontinhos pra ela ficar fixa, né? Costurei ela aqui, escondi a costura e vou colocar esse laço em cima, né? Costuradinho. E se você quiser fazer, né, essa mesma ideia de usar tecido, aí eu vou deixar uma tabelinha com os tamanhos, o tamanho que ele tem que ficar do ombro até o final. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Como eu disse antes, é o meu primeiro vídeo. Eu peço desculpas se alguma coisa não ficou boa. E peço para vocês comentarem, curtirem, se inscreverem no meu canal. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.